Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Fernando Menezes, assistente social aqui, começando mais um Fala Social, o podcast que é especializado no terceiro setor, em projetos sociais, em ONGs e, como a gente sempre diz aqui, em pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Hoje eu estou com uma pessoa que faz muito a diferença na nossa cidade, na nossa região, ela que é uma representante dos pretos e das pretas, e vai trazer muito conhecimento para a gente aqui, falando um pouco do racismo e de todas as suas vertentes aqui. Mas antes de começar a entrevista, o bate-papo com ela, eu preciso falar do nosso Lift Detox Black, que é o nosso patrocinador, né? Gente, o Lift Detox Black, ele é um suplemento natural que ajuda você que está começando uma reeducação alimentar. Então, se você começou o ano aí com promessas de emagrecimento, de começar uma vida mais saudável, o Lift Detox Black está aqui para te ajudar. Pessoal, descrição aí no vídeo, telefone, você vai entrar em contato com a equipe do Lift Detox Black, que é campeã do Brasil em vendas em produtos naturais. Por que ela é campeã? Porque é um produto de qualidade e um produto de segurança. É um dos únicos produtos que tem o selo da Anvisa. Ou seja, é um produto natural que você pode comprar com segurança. Além disso, quando você compra o Lift Detox Black, você vai ter um profissional da saúde que vai te acompanhar no tratamento. Não é só ir lá e comprar o produto e nunca mais você vai falar e saber de ninguém. Você tem um feedback ali. Então vai ter um profissional que vai te acompanhar nesse percurso que você está fazendo aí na sua reeducação para melhorar a sua qualidade de vida. Então é o Lift Detox Black, tá bom, gente? É isso aí. Lembrando também que você que quer patrocinar o nosso programa, quer colocar sua marca aqui com a gente, é só entrar em contato com esse telefone que está aparecendo aí embaixo. É o 159-8173-9085. Você pode falar comigo mesmo ou com o Rafael e a gente vai poder fazer uma parceria muito legal aí com a sua empresa, com a sua ONG, com o seu projeto e tá aparecendo aqui no nosso podcast, nas nossas redes sociais também. Beleza, gente? Obrigado, viu? E agora, deixa eu fazer a apresentação dela. Doutora Patrícia Oliveira. Doutora Patrícia Oliveira Ferreira, advogada, pesquisadora de filosofia? Filosofia africana. Pesquisadora de filosofia africana, membro do NUCAB, também fez parte da Comissão da Igualdade Racial da OAB, escritora, poeta, pintora. Essa eu coloquei por minha conta, viu? Também, né, doutora? Pior que coincide mesmo. Posso chamar de você, né? Pode, claro. Patrícia, muito obrigado. É uma honra ter você aqui. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Eu gostaria de salientar e elogiar a iniciativa, o trabalho. Achei muito interessante, muito bonito, muito relevante e muito bem feito. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, Patrícia. Sua presença aqui é uma honra. E há muito tempo, desde que a gente... Bom, bem antes de começar esse podcast, dele nascer, da gente começar os planos, né, de montar esse trabalho, porque a gente tem um pensamento de ir mais além, transformar o podcast também, de repente, numa agência de fomentação maior, de cultura. Sempre, desde o início, a gente pensava na questão do racial, a questão dos negros, né? Hoje a gente fala mais dos pretos, das pretas, né? E eu acho que você sempre foi uma referência aqui na cidade de Sorocaba e na região com esse tema. Então é uma coisa que eu acho que é muito, muito importante e agradeço demais você estar aqui, tá? Aí a primeira pergunta, né? Eu queria começar a dizer, o tema do racismo, ele é uma coisa assim que a gente sabe que ele é muito grande, né? Ele tem muitos braços. Se fosse para a gente pegar aqui 3 dias, a gente não ia terminar de falar, porque é muita coisa, né? Sim. Mas uma coisa eu acho que é fato, né, Patrícia? O tema do racismo, a gente pode... ele é um tema também que ele aflige e ele é muito pesado. Tem como a gente conversar sobre o racismo de uma forma mais leve?
Conversar sobre o racismo de uma forma mais leve? Sim, há essa possibilidade, né? O racismo é importante salientar que talvez ele seja o principal problema social da sociedade brasileira, né? Todas as relações sociais no nosso país foi feito com base no racismo, porque o nosso país praticamente já nasce conhecendo a escravidão. Então, todas as relações sociais, elas são permeadas pelo racismo, né? Então, quando a gente encara isso, e nas palavras também do ministro hoje, Silvio Almeida, ele salienta muito bem que o racismo é o normal, né? A gente costuma encarar situações de racismo como se fossem extraordinárias, mas não são. O racismo é a norma no Brasil. Então, partindo desse ponto, a gente consegue sim conversar sobre o racismo de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Considerando que é algo que é a norma, né? Infelizmente. E a gente precisa também de pontuar que o racismo, ele, novamente, nas palavras de Silvio Almeida, ele é estrutural. Depois eu posso explicar essa expressão, racismo estrutural. Você fala pra gente. Racismo estrutural. Mas o racismo, ele é estrutural. Então, a gente precisa afastar o pensamento. As pessoas costumam pensar, racismo, sentimento. Odeia negro. É um sentimento. E não é. O racismo é uma estrutura social. Então, quando você começa a pensar desta forma, a gente consegue abordar o racismo de uma forma mais leve, mais objetiva e sem tanto sentimentalismo, sem tanta paixão. Certo. Né? Patrícia, vamos supor, uma pessoa que nunca estudou, nunca teve interesse, que está abrindo esse vídeo agora, e falar assim, vou ver sobre o racismo. Nunca teve essa percepção, essa curiosidade, né? Quando fala de racismo, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão da cor. Sim. Certo? Que Sim. É a marca, vamos dizer assim. Mas quando mas não, a cor preta, a cor amarela, a cor vermelha, a cor, na realidade, ela só a ponta do iceberg. Na realidade, seria assim, a questão do racismo, quando a gente fala do racismo, é racismo contra um povo. É certo isso? Não é contra uma cor? A cor mistura, elas se misturam. Tô chegando agora. Aí seria o racismo perante um povo ou de uma cor? Ou a cor é só um detalhe nesse contexto todo? Sim, o racismo, se nós formos abranger, né, o racismo em todo o mundo, ele acontece contra vários povos, né? De várias formas. Por exemplo, no Brasil nós temos preconceito no sentido de preconcepção de que o oriental é mais inteligente, por exemplo. Existe isso, né? No imaginário popular existe isso. Sim. Mas que come peixe, né? Come peixe. Tem gente que até pejorativamente fala que come cachorro. Então, golfinho. Então, existe isso no imaginário popular, né? Mas, assim, quando a gente conversa de uma forma mais técnica, de uma forma mais correta, acertada, fugindo um pouco dessa visão do homem comum, né, do homem médio, quando a gente começa a querer entender sobre o assunto, a gente percebe que o racismo, ele é uma relação de poder. Então, o racismo, vamos lá. Nas palavras de Carlos Moore, que para mim é um dos pesquisadores mais importantes do mundo vivos, ele afirma que o racismo data de eras imemoráveis. Aí eu vou explicar sobre o racismo estrutural, mas depois. O racismo, ele data de eras imemoráveis. Ele se inicia quando o negro e o branco se encontram e percebem que eles possuem culturas diametralmente opostas. Então,
O homem branco, ele surge num ambiente inóspito, que não é totalmente viável para o desenvolvimento humano, um ambiente onde havia muita falta, né, Os de recursos recursos. geográficos, ambientais. Isso. Então, o negro, por sua vez, ele reside onde surge a humanidade, ou seja, não existe no universo ambiente melhor para um ser humano viver do que naquele ambiente onde os negros estavam localizados, na África. Então, eram dois ambientes opostos e, a partir das culturas extremamente opostas, comunidades negras matrilineares, comunidades brancas patriarcais, onde a misoginia era muito acentuada. Então, só a partir daí, vários signos, traços culturais eram diametralmente opostos, por causa só disso. Aí, depois disso, tem muitas outras coisas. Posso interromper? Só pra você não perder o raciocínio. Tá. Posso dar uma monarcada aqui agora? Monarque. Rapidinho. Mas é importantíssimo. Rapidinho pra você não monarcar. perder aqui a linha de raciocínio. Mas existem alguns povos originários pretos que não são da África? Que não são da África? É. Originários? É. Sim. Tem. Existem. Porque quando a gente fala povos originários africanos pretos, é só... Preto você já fala da África, né? Mas tem alguma região, você lembra agora ou não? Nossa, é muito complexo, né? Existem os aborígenes, por exemplo, na Austrália. É. Mas a fenotipia é diferente. É diferente. Mas a gente está falando aqui de um racismo no contexto brasileiro. Certo. Que é essa questão. Tá, voltando para a diferença dos povos lá, o branco e o preto se encontraram. Se encontraram. Diferente, né? Com matrizes diferentes. Sim. Teve um impacto. Imagina o impacto. Corporalmente, nós éramos absurdamente diferentes. Os brancos tinham características de ser menorzinho, forte, muito fortes, por causa da ingestão de proteína. Os negros mais altos, mais longilíneos, né? A cor de pele, cabelo, tudo absurdamente diferente. Então, daí e do sistema... Você acha que deu uma dorzinha de cotovelo? Creio que sim. É. Mas não pela fenotipia, mas pela fartura. E pelo desenvolvimento que talvez... pelo desenvolvimento. Já estavam mais avançados na questão cultural, na questão matemática ou não? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como havia um povo, esse povo europeu, extremamente sedento de recursos. E havia o povo africano com muita fartura. Com abundância. Com abundância. Então, eles queriam aquilo. Natural. Cabeça meio que animalizada mesmo. Não, animalizado não. Normal. Qual humano não quer viver bem, não quer comer bem, não quer ter um bom lugar para ficar? Normal. Então, a partir daí, já surgem signos racistas. Carlos Moore cita em escritos religiosos indianos já a presença do racismo, dizendo que o nariz largo, as pessoas de nariz largo, pele escura, eram amaldiçoadas pelos deuses. Daí parte a questão de castas também, que vem daí. Então a gente vê também no Oriente... Isso há mais de 2000 anos, né? Muito. Eras imemoráveis, Carlos Moore cita. Imemorável. Certo. A partir daí já começam a surgir signos, por quê? Dominação. Com o desejo de ter aquilo que não se tinha, são criados estes signos de discriminação para você poder justificar o porquê você estava agindo contra aquele povo. Certo. E a partir daí começam a ser criadas tecnologias para que isso fosse viabilizado. Esse vilipendiamento, esse roubo. Então, tudo parte daí. Então, como você citou, né? O racismo, né? Questão de orientais, questão de indígenas. Então, cada ponto surge
de maneira diferente. E cada discriminação, cada preconceito, ele vai atingir a sociedade de maneiras diferentes. Por isso, o racismo contra os negros é mais preocupante na sociedade brasileira do que o discrimen, né? Da palavra, da origem da palavra. Discrimen, você tratar um assim, o outro de maneira diferente. Desigualar. Por que existe... Porque é mais preocupante entre os negros? Porque este discrimen contra os negros causa impactos, resultados na sociedade extremamente prejudiciais para a sociedade como um todo. Então, é por isso que, contra a questão do racismo contra o negro no Brasil, é muito mais preocupante do que a piadinha contra um, outro, por questões históricas, por questões de origem, econômicas e por aí vai. Mas aí você acha que, por exemplo, nesse cenário de abstrações que a gente, né, se a gente comenta... Eu gosto de fazer importante. Esses cenários, né, subjetivos. Esse povo que desceu e se encontrou com um povo preto africano, se ao invés desse povo, se esse povo que possuía mais recursos, mais desenvolvimento em várias áreas, esse povo fosse branco também, você acha que a história seria outra? Eu acredito que sim. Tem uma figura central. Porque a gente não pode ficar brincando de... Tem um objeto central na história. É que a gente também... É impossível falar e se. Não tem como, né? A gente não sabe. Né? É difícil ficar, né, nessas suposições. Mas se eu fosse brincar aqui, só brincando de supor, eu suponho que não, porque não existiria esse conflito cultural tão grande. As pessoas mais parecidas, elas se encontram, se reconhecem uma na outra. Como eram pessoas... Não eram negros... Fisicamente muito diferentes. Né? Não eram negros como eu, né? Se nós vermos os negros africanos mesmo... A gente percebe a diferença dos negros africanos para mim. E os brancos não eram brancos como você. Se você for ver um branco norueguês, a gente vê a diferença. Ariano, né? Entende? E uma diferença cultural abismal também. Porque hoje, eu e você, é um branco conversando com uma negra. Nós temos culturas extremamente parecidas, né? A cultura brasileira já miscigenou demais. Imagina isso 5.000 anos atrás, essas duas culturas se encontrando, né? É bem... Não tem como a gente fazer dar precisão nesse cenário hipotético, né? Não. Olha, para você ter uma noção, cultura negra, matrilinear. Cultura branca, patriarcal. Cultura negra, mulheres são deusas. A terra é Deus. A terra é o símbolo da fertilidade. Cultura branca é o fogo, é o homem, o centro. Cultura negra, enterra-se os mortos. Cultura branca, crema-se. Cultura negra, agricultura. A mulher como centro da agricultura africana. Cultura branca, caça. O homem como centro. O homem como guerra. O homem sendo o provedor. O homem sendo aquele que traz a vida. O deus europeu, homem. Deusa africana é a mulher. A mulher é a deusa. A mulher é o símbolo da vida. É o oposto, né? Quase. Não tem... Quase não. É o oposto. Né? É o oposto. Bom, vamos tentar fechar um pouco mais o leque, porque, né? É gigante o tema. Vamos trazer para o Brasil. Vamos fechar um pouquinho o Brasil. A gente conversando por aí, né? Com amigos, na televisão, na mídia, no trabalho... A gente costuma ouvir uma coisa assim, o racismo no Brasil, ele melhorou muito, né? Porque eu vi esses tempos aí, né, uma pessoa falando assim, olha, veja bem, o negro, se você pegar ele aí,
no final do século XIX, começo do século XX, um negro não podia entrar num banco. Ele não podia entrar num banco, abrir uma conta. E hoje pode? Ele não podia fazer um financiamento. Hoje, se ele chegar na porta de um banco... Ele entra tranquilo. E ele foi... não, ele falou assim, né? Segundo não, eu tô brincando. O que eu vi, né? Ele falou assim, eu sei da base disso, mas assim, ele falou... Hoje, se imagina se Mas assim, literalmente ele era... Viu? Negros não entram nesse banco. O guarda parava lá e não entrava. Sim. Ele falou, olha, veja hoje se um negro for entrar no banco e acontecer alguma suspeita de injúria ou de racismo, a pessoa vai presa na hora. Quer dizer, nós estamos tendo avanços nessa questão, não sei o quê. Aí a pergunta eu jogo ela pra você. Houve avanços? Eu vou até te pedir seu papel e sua caneta. Porque eu vou falar sobre isso em 2 pontos. O primeiro... Pegou minha cola, né? É na questão dos avanços. É a receita do meu supermercado ali, viu? Também. Eu tenho que comprar. Não vou descartar, fique tranquilo. O segundo... O quê? O primeiro? O primeiro é na questão dos avanços, né? E o segundo é a permanência da situação. Porque é uma pergunta... Você vê muito falado isso, né? Sim. Melhorou muito. Ou até tem pessoas que falam, no Brasil não tem racismo. Falam essa merda, né? Não, mas isso daí é o... Não me lembro o nome, alguma coisa Freire que escreveu Casa Grande Senzala, é esse o nome do... né? E a partir desta obra, que eu tive que ler, infelizmente, no período da faculdade, é que surgiu essa construção de o português ser um colono gentil, justo, bom. Eu já ouvi cada coisa e, enfim, eu vou até falar disso. Colono bom. Tá. O que acontece? Alteram-se as tecnologias, né? É o que eu estava falando no começo. Para que se viabilize essa exploração, tudo vem da intenção, né, de tomar do outro. Eu estava vendo esses dias um rapaz muito jovem, muito importante, africano. Eu me esqueço no momento de tudo. Esqueço o país onde ele é. Mas ele estava falando que tem um país na África que produz um metal, que eu não me lembro qual, que ele é importantíssimo para fabricação de iPhone. Nióbio? Não é. E ele comparava esse metal ao vibrânio, que é um metal imaginário lá da Marvel, né? E ele estava falando, o meu país, ele mora nesse país que é a principal produção desse metal no mundo. Ele falou, o meu país era para ser a Wakanda. Só que a França rouba e o torna mais pobre. Então, com essa intenção exatamente de viabilizar esse roubo que acontece até os dias atuais, né? Com força. Com muita força. É que a tecnologia do racismo se altera. Entende? Então, a gente vê muitos bancos fazendo propaganda com pessoas negras. Eu acho isso uma coisa forçada, né? Acabou o racismo? Aquele banco não é racista? Será que um negro consegue entrar? Normalmente, sempre, e sem nenhuma discriminação, nestes bancos que fazem propaganda com pessoas negras? Não. Só que a tecnologia se altera, porque hoje, com a ascensão, tanto com a ascensão econômica das pessoas negras, porque sim, tivemos avanços na igualdade, não somos iguais ainda em nenhuma hipótese, mas sim tivemos avanços. Então, tanto por causa da ascensão social desses negros, quanto porque essas empresas verificaram que o pobre, a classe C, são um grande vetor de lucro, né? Um nicho muito grande, muito importante. Então, eles trazem a representatividade. Ou seja, não passa de
de mídia, de propaganda, para atrair mais consumidor. É uma tecnologia do racismo. A técnica do marketing Você também. continua sendo racista, você olha fotos dessas grandes empresas. Eu finjo que tô sendo inclusivo, né? Para você acreditar que esse banco aqui abre as portas, essa empresa se preocupa com a questão do preto. Sim. E assim vai. Aí você olha as fotos da direção desse banco, dos altos cargos Tudo desse branco. banco. Até se você entrar em qualquer agência aí e você ver quem são os gerentes, não tem negro. E aí, Mas assim, na propaganda tem, que é pra mim, entendeu? Pra eu ir até o banco e abrir minha conta e ser correntista. É isso que eles querem. Então, eles permanecem com o mesmo racismo. Só que altera-se a tecnologia visando o que sempre foi visado, que é o lucro, né? Então, quando a gente fala de avanços, por exemplo, eu tenho um processo de um rapaz que foi assassinado pela polícia militar, e no recurso que eu fiz para majorar a indenização fixada pelo juiz de primeiro grau... Nossa, estou falando muito difícil? Não. Tá entendendo? Tá, pode falar. O recurso que eu fiz, eu comparo as vítimas de violência policial em decorrência do racismo com as vítimas da ditadura. Aí eu digo, se a ditadura no Brasil realmente acabou para todos, e eu faço esse paralelo, porque os negros e os periféricos são perseguidos pela polícia militar até hoje. Então a ditadura acabou? Será que a escravidão acabou mesmo? Aí entra um pezinho no racismo estrutural. Sim. Quando a gente fala de polícia militar, de instituições, né? Sim, com certeza. Então, quando nós vemos a maioria dos escândalos de escravidão na atualidade, né? De trabalhos análogos à escravidão, quem são as vítimas? Né? Quem são as pessoas que estão em subempregos? Quem são os miseráveis? Quem são as pessoas que não têm acesso aos equipamentos públicos, ao serviço público? Então, eu vou precisar usar, hein? Então, tudo isso nos leva a questionar. Será que o racismo acabou? Será que melhorou? Ou será que é a tecnologia empregada que se altera? Então, nós hoje vemos negros na mídia, nós vemos negros que são aclamados cientificamente. Artistas, mas são aqueles. Aqui na base... A grande massa. A grande massa, na base. Na vida real. O que está alterando? O que está alterando na vida real? O que está alterando no nosso dia a dia? O que altera no dia a dia do negro? O negro está tendo mais acesso à educação, à saúde, à segurança, à moradia digna, saneamento básico? Não. Então, será que temos avanço? Só porque a gente viu a Isa na TV, a gente viu Silvio Almeida, ministro. Uhum. Será que temos avanço mesmo? Então é isso que vem a questionamento. E agora você pode pegar o papel que eu vou lembrar do resto. O colono bom, né? Que é esse mito que foi criado, né? Foi criado no Brasil de que o português não é tão mal assim, né? Ele foi um escravizador do bem, um escravizador bonzinho, né? Que ele abstraiu... generoso, né? Abstraiu para si a cultura negra. Só que não, entende? No Brasil, tínhamos... rotineiramente... Olha, para você ter uma noção, a expectativa de vida de um escravo no Brasil era de 16 anos. Caramba. Tem 16 anos. 16 anos. Às vésperas da abolição, teve um deputado brasileiro, eu não sei se é essa palavra, mas um representante do legislativo, em uma das suas sustentações, ele afirma que o Brasil iria embranquecer com a vinda dos europeus para o Brasil. Li sobre isso. E depois ele diz assim... Precisamos, né? Sim, combater esse...
A vinda dos europeus, depois que ocuparam as vagas de trabalho, né, dos escravos, foi para embranquecer o país. Mas tem também uma outra questão, que ele afirma que não só pela vinda dos europeus, mas porque o Brasil consome os negros. E se não fosse o tráfico, eles já não existiriam. Porque a escravidão era tão cruel no Brasil que, veja, a expectativa de vida dos negros era de 16 anos. Muitos negros se suicidavam, torturas, espancavam os negros, passavam mel e entregava para as abelhas. Uma negra bonita, por exemplo, tinha o seu rosto cortado, né, para alterar, para não ser tão bonita. E a igreja tem um papel de legitimação disso daí, né? Com certeza. Falava assim, pode fazer porque preto não tem alma. Sim. Tem tudo isso daí, né? Houve bulas papais no sentido de afirmar que a igreja permitia, né, o tráfico dos pagãos, né? Dos pagãos. Então, permitia-se. E que eram os negros, né? Então, a igreja, com certeza, teve um papel crucial, inclusive no aculturamento, entre várias aspas, do negro, né? Para mantê-lo preso, mesmo que sem correntes. E a gente permanece vendo isso até hoje. A igreja como um fator de dominação, de contenção mental, dos movimentos. Né? Sim. Alienatória ali, né? Sim, um fator de alienação muito grande. Então, espero que eu tenha respondido. É por aí. Patrícia, uma outra questão que a gente conversa bastante e a gente vê por aí. Por que é tão difícil um branco entender o racismo na sua plenitude? Porque ele é branco. Sim, é isso? Não é por causa disso. Mas sabe por quê? Às vezes a gente tem alguns amigos, alguns colegas que eu não vejo com não vejo más intenções nisso. Eu apenas vejo como uma ignorância. De dizer assim, pô, não é porque eu sou branco, mas eu também sofri na escola, sabe? Sim. Você já deve ter ouvido muito isso daí. Sim. Olha, eu estudei em escola pública, eu também passei fome, não é porque eu também sou branco. E eles não, eu acho que é por um pouco de ignorância, pensam dessa forma. Então a pergunta, né? Por que para muitos, eu acho que a grande maioria dos brancos é complicado entender a questão do racismo na plenitude? Olha, você me coloca numa situação que parece que eu sou racista reversa, hein? Você não me faça... Não, a gente sabe que não é. Não, mas racismo reverso não existe, tá, gente? Tô brincando. Mas assim, Que muita gente fala também, né? Muita gente fala, mas não existe isso. Racismo reverso vai existir quando a gente criar uma máquina do tempo, voltar no tempo e os negros criarem todo um mecanismo a ponto do branco odiar o seu próprio cabelo, o branco fazer permanente afro para ficar com o cabelo black power, o branco fazer bronzeamentos e bronzeamentos para ficar preto, o branco usar entrar na mente, né? roupa com estampa africana, a certo ponto de que para você ir numa audiência com o juiz, por exemplo, você tem que usar turbante, porque essa é a roupa adequada para você usar naquele ambiente. E porque acontece assim, a cada 4 pessoas pobres no mundo, 3 não são brancas. Então, inverte isso, a cada 4 pessoas pobres no mundo, 3 serem brancas. E os negros pegarem os brancos, há centenas de anos atrás, levar para suas estações de metalurgia, de agricultura e escravizar os brancos, torturar, cortar a cara. Isso ficar registrado na história. Ficar registrado na história. Famílias, sim. Né? Na ancestralidade. Aí, depois que a gente criar essa máquina do tempo, eu volto aqui e falo, não, gente, racismo reverso existe. Até acontecer isso, aí a gente não pode falar que existe. Porque a gente não pode mudar a história. E a história foi essa. E o racismo existe, tá aí. Não tem como você falar que não tem, que não tá acontecendo, porque tá. Né? Mas voltando ao assunto que você questionou. Por que
tem brancos que não compreendem isso. Isso é extremamente complexo. O branco, claro, não tem nenhuma dificuldade para entender. Não é essa a questão. A questão é que, pensa, já falei, racismo data de eras imemoráveis. Ele foi criado para que hoje, que é o que acontece hoje, a cada 4 pessoas no mundo pobres, 3 não são brancas. Então, vamos jogar para o Brasil. A maioria, se você pegar os dados do IBGE, vamos nos atentar ao Brasil porque senão fica muito amplo. Fica. Mas no Brasil, por exemplo, a maioria esmagadora dos pobres são pretos. Os pobres têm menos acesso, como eu falei, a todos os equipamentos públicos. Então, veja, há eras imemoráveis atrás, foi criada uma tecnologia no sentido de inovação mesmo. Eu estou usando palavras de pesquisadores, gente. Tecnologia nas palavras de Carlos Moore. Tecnologia para que isso fosse assim hoje. Reproduzido, multiplicado e Olha o esforço. Olha quanto foi investido de vida, de dinheiro, para que hoje, só pelo simples fato de você nascer branco, você tem 80% de chance a mais de permanecer vivo, de ter acesso a bens básicos, a direitos básicos, de ter acesso a muito mais coisas. Você compreende? Uhum. Então, essa tecnologia é muito forte. E a gente volta à questão do racismo estrutural. Ela permeia as estruturas da sociedade. E a resistência de uma pessoa branca a compreender isso é enorme. Por quê? Porque quando você fala isso para uma pessoa branca, você está abalando as estruturas dela, você percebe? Porque a vida dela está estruturada nisso. As verdades dela. As verdades dela, o que ela tem, o que ela é, o que ela significa. E é quase que como se estivesse ofendendo ela também. É como se você estivesse arrancando o significado dela. Você entende? Então, por isso é tão... causa tanta reação o assunto. Porque é algo que está arraigado e que também beneficia muito as pessoas brancas. Muito. Então, quem não quer ter esse privilégio? Quem que não quer? A pessoa muitas vezes a pessoa nem para e pensa sobre tudo isso. Isso está acontecendo, mas meio que inconsciente. Mas quando a pessoa pensa, ela ainda tem que transpor essa questão de pensar, pô, mas está me beneficiando. Então, olha a dificuldade que é para uma pessoa. Desapego, né? Sim, e ela precisa desconstruir. Uma consciência muito grande. Sim, e ela precisa desconstruir tantos conceitos, tanta coisa já pré-formada, moldada. É muito difícil. Então, é por isso que a gente vê muita gente boa falando, não é assim. E com relação ao branco que fala, mas eu sou favelado, mas eu sou pobre, mas eu estudei em escola pública. Gente, Lia Schutzman, que é uma pesquisadora também, ela tem um trabalho que eu sempre cito, entre o encardido, o branco e o branquíssimo. E que ela entrevista várias pessoas brancas e ela questiona para essas pessoas se elas se veem tendo alguma vantagem na vida, simplesmente por serem brancas. E todas respondem que sim, em algum momento foram privilegiadas. Até que ela questiona de um morador de rua se ele se sente privilegiado por ser branco. E ele fala que sim. Ou seja, em todas as instâncias. Todas as instâncias. Ele fala que sim, por quê? Ele fala, porque eu tenho um colega morador de rua também preto. E quando a gente precisa ir ao banheiro, eu vou no shopping. Ele não deixa eu entrar. Porque ele é preto. Porque ele é um mendigo preto. Ou seja, o branco sofre, lógico.
né? Mas preto sofre mais. Sim, ele sempre vai sofrer. Não que sofra mais, mas se for comparar com um branco na mesma instância, ele sempre vai enfrentar mais dificuldades. Mais percalços lá, né? Sim. Ainda dentro desse tema da questão do entendimento do racismo, né? Que exige um despreendimento muito grande, uma abertura de consciência e imersão de toda a sociedade. Qual que é o papel? Eu nem vou definir cor. Qual que é o papel da pessoa para combater o racismo? Essa pergunta sempre me fazem. E eu sempre respondo da melhor maneira possível. E eu sempre acabo mudando a minha opinião depois. Sabe por quê? É uma pergunta que ela é muito recorrente, né? Porque é o que às vezes a sociedade não tem os estudos, o interesse tão profundo, ou não vai estudar a fundo esse tema, e aí acaba construindo opiniões um pouco rasas, né? Sim. Até verdades um pouco rasas. Olha, é isso, Sim. tal. E na realidade, que eu acho, sempre fica essa questão no ar. Às vezes a pessoa ela quer fazer alguma coisa, mas às vezes ela faz tudo errado. Sabe? Ela não vai estudar o tema, vai se aprofundar, vai estudar com quem sabe. Não ficando vendo vídeo ali, ou lendo um negocinho aqui, outro ali, ou reproduzindo outras pessoas que falam sem ter o conhecimento mesmo. Então, por isso que essa é uma pergunta, né, que é repetitiva, mas que eu ouço muitas respostas repetidas também. Que eu também falo, bom, eu ouço essa pergunta, ouço a resposta, às vezes, de pretos que são referências, né, em determinados nichos do movimento, mas eu falo assim, eu acho que não está completa essa resposta. Qual que é o caminho mais assim, o caminho mais completo para uma pessoa cumprir o seu papel, que seja o seu papel mínimo no combate ao racismo? Eu creio que o papel de negros e brancos são diferentes. Apesar de coincidirem em um ponto. Essa sua pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Mas eu acredito que o papel do branco, de toda a minha vivência, de tudo que eu já estudei, eu estou fazendo um chute, que talvez seria reconhecer a existência desse sistema. Só de ser reconhecido. Um pequeno avanço. Enorme na realidade, né? Não, tem. Isso está acontecendo. Isso é real. Eu tenho privilégio, sim, por estar nessa situação. Reconhecer o erro. Reconhecer isso já é incrível. Por quê? Porque isso causa transformação em todos os âmbitos da vida dessa pessoa. Ele vai ensinar os filhos diferente, ele vai se portar no trabalho diferente, ele vai se portar nas suas interações, como geral, de maneira diferente. Então, eu acho que isso, apesar de parecer pequeno, é uma transformação incrível. E para os negros, por favor. Recado para os negros. Olha ali. Ó. Você se considera preta? A pergunta que o Igor... Você não viu o Igor Guimarães fazendo essa pergunta pro Hélio de la Penha? Não. O Igor, eu vou te mandar um vídeo depois. Ele fala... Ele é humorista, né? Hélio de la Penha, você se considera negro? Ele morreu. Ele falou, pô, nunca me fizeram essa pergunta. Barato. Continue. Eu fui notificada muito cedo de que eu era negra de uma maneira extremamente desconfortável. Até então eu sabia, né, de me olhar no espelho, mas eu nunca... Perdão. Eu nunca tinha pensado que isso fosse relevante. Até que eu fui notificada com 5 aninhos. Chegou na escolinha. Chegou extrajudicial, assim, eu li. Você é preta. Aí já... Aí você... Putz. Ferrou. Ferrou. Mas, para os negros, se amar
Isso é muito importante. Amar o outro negro. Ser uma irmandade mesmo. Cuidar. Ver, porque... Porque tem pretos que embranqueceram. Sim. E... Tô tentando lembrar. Preto branco? Tem. Demais. Mandioca. Tem branco preto? Mandioca, tem bastante. Mas assim, eu tô tentando lembrar da obra Abdias do Nascimento, o genocídio do negro. Não sei se é do negro brasileiro. Ele trata desse assunto, né? De um genocídio cultural. A representação do negro é muito pejorativa e isso faz com que, muitas vezes, o negro... Sexualização, piada, sátira, né? Que é muito... Sempre teve, né? Nega suja, nega só pra trabalhar, mulata é preto objeto sexual, preto vagabundo. Então, a gente tem tudo isso no nosso... Estereótipos construídos. Né? A própria palavra mulata é racista, né? Então, isso faz com que Frantz Fanon também aborde esse assunto em seu livro Rostos Negros, Máscaras Brancas. Faz com que o negro se afaste da sua humanidade. Então, mesmo quando ele olha para um outro negro, ele já olha com um olhar de não se reconhecer, não se ver no outro, não transmite. Às vezes ele nem tem amor próprio. E quando tem, não consegue transmitir esse amor que ele tem a si ao outro que lhe é semelhante. Então isso é muito importante. Muito. Amor. Amor entre os nossos. Eu costumo falar para os meus colegas pretos que a gente tem que ser mais complacente com os negros. A gente tem que ser mais amigável, mais ainda. Devemos ser com todos, mas com o nosso irmão mais ainda. Entende? Para resgatar mesmo essa humanidade, essa irmandade. E só a partir deste amor, desse reconhecimento, deste olhar, é que a gente vai se permitir construir relacionamentos saudáveis com os outros e, a partir daí, nós vamos conseguir atingir patamares mais altos para então conseguir nos relacionar com os brancos em pé de igualdade, porque atualmente nós podemos sim nos relacionar em pé de igualdade, mas nós sabemos que existe uma desigualdade social. Uhum. Então, para que a gente consiga dirimir essas desigualdades, a gente precisa sim valorizar o trabalho de todos, mas muito mais do nosso irmão, amar muito mais o nosso irmão, perdoar muito mais o nosso irmão. Então, eu acho que é esse o papel do negro, de se curar, é muito mais importante. E o do branco? O do branco é esse. É não atrapalhar. Não, exatamente. Não atrapalhar e saber o que está acontecendo. Ter um pouco mais de consciência, né? Estudar mais sobre o assunto, ter mais humanidade também. Sim. E entender que, olha, estamos no século XXI, né? Quase indo para Marte já e ainda estamos discutindo coisas nesse sentido, né? Carlos Moore, ele fala novamente das tecnologias, né? E ele estava falando... Será que a gente vai levar o racismo para Marte? Com certeza. Vai. E ele estava falando de... Há muitos anos atrás, antes dessa questão de reconhecimento facial, estava começando já, mas não era tão difundido assim. Uhum. E ele estava falando que nós vamos ter equipamentos... Ele fala do racismo como se fosse uma nuvem de dados. E que esses dados são transmitidos de nós para eles, de nós para a nuvem e da nuvem para a gente. E que chegaria um momento em que o racismo ia funcionar pelo reconhecimento facial. Caramba, né? E eu ouvi aquilo e o Carlos Moore é maravilhoso. E por um momento eu pensei, nossa, que viagem. Mas depois, quando eu vi aquele caso do Michael B. Jordan, que o rosto dele estava no cadastro da Polícia Militar da Bahia,
como um bandido, eu falei, mas Carlos Moore tava certo. Ele não tava errado, né? Ele não tava errado. Me lembra do seriado lá, né? Todo Mundo Odeia o Chris, né? Sim. A hora que o policial tá fazendo o interrogatório, sim. né? Ele só escuta... Ele era negro, sim. ele era negro e negro, né? Ele Sim. roubou. E era sempre o que surge, né? Patrícia, toma uma água, come uma jujuba, enquanto eu dou o recado da Lift Detox Black. Pode ser? Sim. Gente, se você tá passando nesse vídeo agora e está começando um processo de reeducação alimentar, você chegou na hora certa. Aqui você vai encontrar o produto que é campeão de vendas do Brasil, o Lift Detox Black, que é um produto natural em cápsulas que vai ajudar você numa dieta, num emagrecimento e também numa melhoria na sua qualidade de vida. Então vai aparecer o telefone aí do Lift Detox Black. Você vai entrar em contato, vai conversar com um profissional na área da saúde que vai auxiliar você no consumo do produto, que é totalmente seguro, registrado pela Anvisa. E esse profissional vai acompanhar você nesse tratamento, nessa mudança de hábito de vida que você está fazendo e pode escolher o produto certo, que é o Lift Detox Black. Certo? Patrícia. Doutora Patrícia. Tá escrevendo muita poesia ainda ou não? Quando que vai sair os livros? Deveria escrever, né? Tem que escrever. Mas Patrícia, eu queria saber uma coisa. Esse ano estamos num ano eleitoral, né? Que teremos eleições municipais. Como que tá a questão da representação, a representatividade do negro na política? E retorno àquele assunto. Tudo se encaixa, é impressionante. A questão do amor, né? Da união. Posso só completar a pergunta? Pode, tá? claro. Como é que está a questão da representatividade do negro na política, no cenário, né? Na ocupação desses espaços, que é muito importante, concorda? Demais, né? E se você pretende sair candidata? Ou nunca pensou nisso, alguma coisa assim? Não tenho dom para ser candidata. Eu acho que você seria uma grande representante do movimento. Eu não sou educada o suficiente para ouvir aquelas coisas que acontecem na Câmara a questão, você e não acha dar que uma resposta. Então, a questão, você acha que a questão é cabeça ou é estômago para não entrar na política? Acho que é questão de estômago, né? Porque cabeça... Tem bastante. Tem. Vai. Responde. Representatividade, né? Isso. Então, que é muito falado, né? Pô, todo mundo fala, precisa de preto na política, empresário, precisa de preto no comércio, que eu acho que posso estar falando, mas eu entendo assim, a grande revolução que o preto pode fazer começando na base cultural, né? Ocupando espaço dentro da cultura, ocupando espaço na economia e na política. Eu vou falar verdades aqui. Pode falar. Porque eu não preciso de ocultar, não preciso disso, não vivo de política. Certo. Então eu posso falar algumas verdades. O que acontece na cidade de Sorocaba? É o que acontece em vários lugares, mas vamos nos ater à cidade de Sorocaba. Eu vou exemplificar a questão da mulher dentro dos partidos políticos. O que acontece muito nos partidos? Coloca-se mulheres inviáveis para se candidatar, para vencer o pleito, né? Sem perfil. Sem perfil. Muitas vezes a verba que é destinada para a campanha dessas mulheres é desviada para a campanha de outros mais viáveis. Para ocupar cota. Para ocupar cota, que em geral são homens, né? E o que acontece? Acontece o que nós vemos. Continua sempre a maioria dos eleitos homens, né? Por causa dessas situações. Com os negros acontece de semelhante forma, né? A tecnologia, sempre vou voltar no assunto da tecnologia, a representatividade, essa palavra é uma palavra que é usada, difundida de uma maneira extremamente errônea. Porque os partidos colocam sim negros para se candidatar pela representatividade, né?
totalmente inviáveis. Sem perfil nenhum. Sem perfil ou então não apoiam, né? Os negros que possuem viabilidade, eles colocam para apoiar outro candidato branco e elege-se sempre um candidato branco. Quando, principalmente a cidade de Sorocaba, que é extremamente conservadora, esse assunto em Sorocaba é um assunto extremamente complicado. Sim. Quando entra um negro, por exemplo, Fernando Dini, ele não se diz negro. E ele nem persegue os interesses dos pretos de Sorocaba. Então, é isso que acontece. E, o que eu falo com relação ao amor, à irmandade, né? Em Sorocaba, nós vemos grandes nomes para a vereança que não conseguem se dispor e se unir para criar uma candidatura viável. Cada um se candidata, um tem 1.500 votos, o outro tem 800 votos, o outro tem 1.000 votos. Não conseguem construir uma articulação política entre os pretos mesmo. É. Porque não tem isso que eu falei. De se olhar, de se ver no outro. De falar, eu tenho uma questão com você, mas... Você dê um pouco também. Você dê um espaço para você vir. Sim, eu tenho um objetivo. Nós temos um objetivo. A nossa comunidade tem um objetivo. Então, por mais que eu tenha uma questão contigo, eu vou ceder aqui, você vai ceder aqui, a gente vai se unir, a gente vai seguir esse caminho. Enquanto nós tivermos essa junção destes dois fatores, que é a representatividade porca que é feita, né, nos partidos políticos, e essa falta de irmandade entre os pretos, em Sorocaba a gente nunca vai ter um representante. E importante também, quem vota, né? Os pretos votarem em pretos também, não é importante? Desde que tenha um perfil legal. Complicado falar isso, né? Porque o pessoal... Aí que tá. Aí o desconhecimento. Ah, mas não é racismo. Eu vou votar num preto só porque é preto. Entende? Mas desde que tenha um perfil, né? Desde que tenha um perfil. Ué, mas não tem gente que vota no político X porque é o pastor da igreja. Sim. Tem o outro que vota no político Y porque ele é o jogador de futebol. Qual é o problema de votar no X porque é negro? Porque o objeto central é a cor dele. Exato. Não tem problema nenhum, mas as pessoas veem problema. Por causa de toda essa conversa que a gente teve, Sim. né? É porque aí tem que ter consciência, né? Aí é difícil, né? É difícil ter consciência de classe, né? É difícil, né? É o que eu falei, um esforço muito grande, né? Você parar e refletir. Você já recebeu convites para entrar na política, né? Que muitos. Eu sei. E nunca pensou? As pessoas falam que eu levo jeito, mas eu não acho assim. É aquela questão do estômago, ter que ter estômago pra tá dando os bastidores da política, ele é muito pesado. Eu conversando aqui contigo, eu aparento ser uma pessoa simpática, mas eu não sou. É intragável nos bastidores? Não é que eu sou intragável, eu não... É chata mesmo. Não. Eu sou bem assim, o que eu acho é isso que não é pai... Entendeu? É reto, né? O papo é reto. Eu não sou... Então, o político tem que ser ensaboadão, né? Eu não sou ensaboado. Ou é ou não é. Né? Certo. Patrícia, nós, infelizmente, estamos chegando ao final já do nosso podcast hoje. E eu queria que você passasse uma mensagem, né? Fizesse algumas considerações finais. Para quem quer, por exemplo, para quem está começando a estudar acerca da história do movimento negro no Brasil, no mundo, da história das matrizes africanas, da filosofia africana, por onde começar, alguns autores, quem procurar, porque às vezes procura na fonte errada. Sim. Não tem isso também? Tem. Tanto preto, tanto branco, qualquer um que seja. Queria que você desse
entregasse essas considerações aí para os nossos telespectadores. Nossa, que difícil. Ah, pare, vai. Não, pergunta difícil. Sabe por quê? Porque as coisas que eu me familiarizo, os autores que eu citei aqui, são autores difíceis mesmo de ler. Não são coisas tranquilas. Mas, assim... O começo, o início. O começo, o primeiro. Pra pessoa não ir na fonte errada. Pô, lê um negocinho aqui. Começa aqui, ó. Lê fulano, lê ciclano, participa de um grupo tal, assim, pra se... Procurando mais conhecimento. Pros brancos também, não... Né? Gente, olha, para começar, procurem a página do Nucab no Facebook. NUCAB, Nucab, no Facebook. É o grupo ao qual eu integro. É interessantíssimo. A gente desenvolve coisas muito interessantes. Tem um vídeo meu... Contos, artigos, debates. Tem produção. Tem um vídeo até meu, de uma fala minha lá, no YouTube. É só escrever no Cabe Fala, eu acho que tá a doutora Patrícia, e vocês veem lá. Primeirão, assim, a obra, os autores que eu indicaria seria a própria Lia Schutzman, que eu acho que é uma mulher judia, branca, e que faz produções interessantíssimas, porque ela se coloca realmente no papel que o branco deve ocupar, que é o de... reconhecer o que está acontecendo, e ela faz uma pesquisa exatamente nesse sentido de reconhecer o que está acontecendo, e ela se utiliza do fato de ser branca para produzir. Isso é muito interessante, eu acho muito legal o trabalho dela. Incrível o trabalho dela. E Abdias do Nascimento. Eu acho também Abdias do Nascimento... É um bom começo. Sim. O genocídio, né, do negro brasileiro é interessantíssimo. Aí, você fez essas duas coisas que eu falei, aí você vai ler Rostos Negros, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Aí você vai começar a caminhar. Aí você conhece Cheikh Anta Diop, você conhece... eu esqueço o nome dos autores, porque são todos africanos os autores que eu leio, então são nomes mais complicados. Mas vai vir o nome. Eu vou abrir aqui e falo. Esses dias eu vi um vídeo, o cara falava assim, se acontecesse um fenômeno da natureza, um cataclisma, e toda a humanidade tem até um filme que deixa a humanidade cega, né? Dá um problema de cegueira. Não sei se é o livro de Eli, alguma coisa assim. Se acontecesse esse fenômeno, ó, tô monarcando, tá? Tô monarcando. Monarque, tá? É importantíssimo. E ele fala assim, e a humanidade inteira tivesse um problema de visão e começasse a enxergar sem cores. Todo mundo numa cor só. Você acha que o racismo acabava? Ele falava que acabava o racismo. Não. Continuava a mesma coisa, né? Existem outros fenótipos. Quem que não vê o cabelão crespo pra cima? Quem que não vê o nariz largo, a bocona? Ia continuar da mesma forma. Achille Mbembe é o nome dele. Ó, como Lembrou? Que eu ia lembrar desse nome, né? Não, eu procurei aqui no celular. Como que eu ia lembrar? Complicado. Patrícia, você... Passe aí o telefone, você tem um trabalho com o seu escritório, advogada também, quem precisar, quem tiver com causas também, Sim. referente a processos que se sentiu injuriado, sofreu algum tipo de ataque ou violência envolvendo racismo, não só nessa parte também, né? Você é advogada, trabalha no setor imobiliário, no setor civil, passe aí seu telefone, ó, fica à vontade, dê seus contatos. Eu... levanto a tese de que o racismo nas esferas judiciais ele deve ser combatido majoritariamente com o pedido indenizatório. Eu acho importantíssimo o pedido indenizatório para que o ofensor tenha uma punição adequada. Por quê? Tem que sentir no bolso. Sim, porque principalmente quando se trata de racismo institucional, uma criança que sofre racismo na escola,
uma pessoa que é vítima de racismo da polícia militar, uma pessoa que é vítima de racismo numa empresa, né? Essa pessoa, ela vai entrar com um processo crime e quem praticou aquele ato, no máximo vai ser mandado embora, né? Quando são repartições públicas, muito raramente isso acontece. Uhum. E o que o Estado, o que a empresa sofreu? Nada. O máximo que vai acontecer, no máximo, é mandar aquela pessoa embora e colocar outra no lugar. Não sentiu nada. Então, até nas minhas petições, quando eu trato a esse respeito, eu digo que a indenização em montante suficiente para que o ofensor sinta... Você pode transmitir isso pra gente? Pode ligar a tecla SAP? Eu tô falando muito complicado? Tá. Perdão. A indenização, ela tem que ser num tamanho, num montante suficiente... Um valor expressivo. Para que o dono da empresa, o racista mesmo, que manda, freie ela. Sinta e nunca mais começa. Porque senão pra ele tanto faz. Ele coloca outra pessoa no lugar. Tem que dar uma paulada mesmo pra pessoa sentir. Então, eu nas minhas petições, eu bato muito nessa tecla. E eu peço muito pros nossos tribunais, pros nossos juízes, atentarem a esse fato. Agora eu vou ter que falar numa linguagem mais técnica. Do caráter tripartite da indenização, né? A nossa estrutura doutrinária da justiça e do direito diz que a indenização, ela tem 3 objetivos: punir o ofensor, ressarcir o ofendido e servir de exemplo para a sociedade. Então, o que eu falo? Que a indenização, por mais que ela seja suficiente para diminuir um pouco a dor de quem foi ofendido, ela não tem atingido o caráter punitivo e o caráter de exemplo social. Por quê? Porque as situações se repetem. Toda hora, todo dia. Se todo mundo que sofresse um racismo me procurasse, eu estava milionária, entendeu? Então, é isso que acontece. Os nossos tribunais precisam entender essa questão. Precisam, é urgente entender que essas questões são causadas por racismo porque não entendem. Várias petições eu já pedi para o juiz se manifeste sobre o racismo ocorrido no caso. Eles não se manifestam. Eles precisam entender, precisam considerar que racismo não é sentimento, que racismo é uma questão social, para que a partir daí eles consigam entender. Não, essa situação foi racismo e merece uma indenização suficiente. Quem tiver alguma dúvida nesse sentido, também com questões imobiliárias, eu trabalho com regularizações. O número do nosso escritório é 15981015147. Pode nos procurar. Repita. 15981015147. WhatsApp, tá bom, pessoal? E daí a gente tira as dúvidas. Patrícia, obrigado. Eu já vou deixar aqui, mais ou menos acertado com você, um novo convite para você vir aqui falar só sobre o racismo estrutural. Que a gente, como eu falei, o tema é gigante. Sim. Não tem como a gente falar tudo num programa só. E aí, o que você acha? Pode ser. Então a gente já deixa meio combinado aqui. O convite já está feito para você vir fazer um replay aqui. Com certeza. Certo? Patrícia, obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, tá? me sinto extremamente honrada pelo convite. Agradeço aos ouvidos de quem dedicou tanto tempo assim a nos ouvir. Passou muito rápido, né? Quando a conversa é boa, o tempo voa. Com certeza. Gente, obrigado. A gente tá terminando aqui mais um podcast Fala Social. Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nas nossas redes. É só entrar lá na descrição, dar o seu joinha, compartilhar e seguir a gente. Valeu, gente. Obrigado.